Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu trouxe aqui um pequeno dicionário de parapente. É a parte 1 essa aqui, tá bom? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades, tem umas camisetas muito legais agora lá. Entra lá, dá uma olhada nas estampas, tenho certeza que você vai curtir. Bom, vamos lá, vamos para o pequeno dicionário aqui. Pequeno dicionário de parapente, parte 1. Vamos lá. Eu vou falar aqui algumas palavras, né? Os termos que a gente usa popularmente. Isso varia no Brasil todo, né? Cada lugar é de um jeito, mas tem algumas palavras que são usadas em todo o Brasil, né? E talvez até em alguns lugares do mundo. Então, eu vou falar as palavras aqui, o que significa. E aí você vai montando aí, porque às vezes eu uso esses termos nos vídeos, né? Então eu falei, vou fazer aqui um dicionáriozinho bem humorado, ó. Vamos lá então, começando. Vamos começar do começo, porque o melhor lugar para começar é sempre o começo. Vamos lá, preá. Preá, você já deve saber, é o iniciante no voo. É aquela pessoa que tem poucos voos, então é chamado de preá. O preazinho, preá. Por que é preá? Eu não faço a menor ideia. Mas colocaram esse nome, então o iniciante é preá. Prego ou pregar. É um voo direto da rampa para o pouso. Muitas vezes também o pessoal usa esse termo quando não consegue fazer uma certa distância. Está voando até um certo tempo, mas teve que pousar, não conseguiu permanecer no ar. Usa o termo que pregou. Eu preguei, né, ou fiz um prego. Mas o prego, via de regra, decolou da montanha, foi para o pouso. Mesmo que você quisesse ficar no ar e não conseguiu, entendeu? Então, um piloto prego, por exemplo, é um piloto que só faz esse tipo de voo. Bom, vamos lá. Você conhece algum prego? Vamos lá, ó. Merreca. É muito usado no Rio de Janeiro, que indica também um prego, ou se não um voo ruim, que no final das contas merrecou, que ficou ruim. Então é mais ou menos a mesma ideia do pregar no sentido de ficar ruim. Merrecar também é usado quando o vento diminui. Então o vento merrecou, né? A situação merrecou. Vamos lá, também a palavra batoque. Batoque a gente fala direto, todo mundo deve saber, são os freios, são onde você segura aqui nos freios. Por que chama batoque? Também é outra coisa que eu não sei, porque batoque, via de regra, é aquela tampinha que tem nos medicamentos, sabe? Uma tampinha que você... Então, aquela tampinha chama batoque também. Agora, por que os freios aqui do parapente chamam batoque, eu não faço a menor ideia, mas é o freio, a alça do freio, tá? Eu falo algumas vezes aqui no canal a questão de intradorso e extradorso. Intradorso é o lado de baixo da vela, tá? A vela aqui, a parte de baixo é o intradorso. Extradorso, parte de cima, tá? Eu sei que isso é muito simples assim para quem voa, mas para quem não voa são informações que talvez a pessoa não tinha. Fala assim, intradorso, extradorso, é uma coisa assim nova, né? E corda é a distância entre o bordo de ataque e o bordo de fuga, que é a frente da vela com a traseira da vela. Bordo de ataque é a frente, fuga de trás. Então a corda é essa distância. Dito isso, vamos lá. Macarrão. Macarrão, a gente chama o rigid foil. Na boca da vela, via de regra agora tem um fio de nylon que estrutura a boca da vela, né? Os painéis ali para eles ficarem abertos, né? Essa boca já fica semi-aberta. Antigamente era só talas. Aí foi trocado por esse fio de nylon, que muita gente chama ele de macarrãozinho. Macarrãozinho, tá? Vamos lá, colapso assimétrico. Tudo que tem simetria é igual dos dois lados, né? Quando é assimétrico, ele é só de um lado. Então, um colapso assimétrico configura quando a vela está voando e fecha só um lado, né? A mesma coisa quando é simétrico, que fecha o bordo inteiro. Então, você tem o colapso assimétrico, pode ser qualquer um dos dois lados, ou simétrico, que ele é com simetria, né? E aí os colapsos podem ser chamados de catrapo. Em alguns lugares o pessoal fala, tomei um catrapo, tomei uma vaca, que também é usado no surf, né? Mas também no parapente às vezes se usa esse termo vaca, mas usa mais catrapo.
Fechada, que também significa a mesma coisa. Tomei uma fechada, tomei um fronte. Fronte é o simétrico, é o de frente, tá? Uma fechada geralmente é o assimétrico. Vamos lá, selete. Selete, você que voa sabe o que é, a cadeirinha, né? Onde a gente senta, mas ela também pode ser chamada de arnês, tá? Arnês é o termo em inglês. Então, você pode encontrar em alguns lugares, alguns livros, alguma literatura chamando de arnês a selete. Acelerador ou speed bar é a barra de velocidade, ou seja, onde você pisa para mudar lá o ângulo da vela e ganhar velocidade. Eu sei que para quem voa tá muito simples isso aí, né? Mas para quem não voa é curiosidade. Vamos lá, speed bar ou acelerador, tá? Speedar, aí vem o termo mais, né, abrasileirado. Speedar vem de speed, então quando a gente quer ganhar velocidade, a gente acelera, ou seja, speeda. E aí, uma portuguesada, uma brasileirada do termo speed. E aí a gente acelera a vela. Vamos lá, bicuda. Bicuda é uma térmica forte. Então fala assim, nossa, bati numa térmica, bati numa bicuda, bati numa térmica bicuda. É como seria, imaginando que seria uma térmica assim pontuda, que está indo para cima tal e forte. Então quando você ouvir esse termo assim, bati numa bicuda, é exatamente isso aí, tá? Esse aqui, ó, é um termo polêmico, tá? Pessoal que gosta de lift não fica bravo comigo, porque eu também gosto de lift. Mas aquele piloto que só voa lift, ou seja, só fica fazendo o zigue-zague na boca da rampa, o pessoal lá da minha região, não sei se é Brasil inteiro, chama de cachorro de arame. Você já viu aqueles cachorros que geralmente em sítio, né, o pessoal prende 2 estaquinhas, uma em cada ponta, passa um arame e põe uma correntinha no pescoço dele e fica correndo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Aí o pessoal chama, os lifteiros de cachorro de arame. Eu acho uma sacanagem isso, não devia chamar assim. Vamos lá, CB você já sabe, que é o cumulus nimbus, é aquela nuvem grande de tempestade, feia, que pode ter uma base enorme, bate lá na tropopausa, pode causar um furdúncio, né? Pode causar vento forte, grandes problemas, chuva. Então o cumulus nimbus é a nuvem mais temida aí por todo mundo que voa, né? E tem uma máxima que fala CB no ar, piloto no bar. Então já dá para saber que não é para estar voando quando tem um CB no horizonte. Alternativo. Alternativo vem do pouso, porque você tem o pouso oficial, que é o pouso onde geralmente uma rampa, quando se abre uma rampa, né, ou se existe uma rampa, você tem um pouso onde é o pouso que todo mundo pousa, que isso é o oficial, vamos dizer assim. E aí pousar no alternativo é um lugar que dá para pousar, mas não é exatamente o oficial. Então você vai buscar esse alternativo quando, por algum motivo, você não conseguiu chegar no pouso oficial. E acontece. Então é sempre bom ter um alternativo. E também no cross, quando você está alto, você tem um pouso onde você quer ir, mas sempre deixa um alternativo perto de você, que você tenha planeio para chegar, para exatamente você não ficar em maus lençóis. Chegou perto do pouso que você imaginou que era bom, tem lá fio, tem problemas, né? Você pega e vai pro alternativo, tá? Caranguejar. Caranguejar, eu já usei esse termo, já fiz vídeo com esse termo. Caranguejar é você colocar o parapente diagonal com a incidência do vento. Então o vento está vindo de frente aqui, tá? Para mim. O que eu faço? Eu não vou voar exatamente de frente para ele, eu vou voar meio de lado, assim, ó. A vela vai ficar um pouquinho inclinada. Só que isso daí é muito usado no lift. Para quê? Para corrigir a deriva do vento. Então, se o vento está me jogando aqui para cima do relevo, eu pego e dou uma viradinha na vela, né? E compenso essa deriva caranguejando. Fico caranguejando em cima da montanha, né? Então, usam esse termo que vem do caranguejo, que o caranguejo anda de lado, então acho que vem daí o termo caranguejar. Outra coisa é a deriva. Acabei de falar da deriva. O que acontece? Quando você está na massa de ar, né, com relação ao chão, o chão fica parado, mas a massa de ar ela anda.
quando você está aqui, né, você não fica parado nela. Se você fizer essa trajetória aqui e o vento estiver soprando nessa direção, a massa de ar vai te deslocando, vai te derivando para longe da onde você gostaria de estar, seja em cima da montanha, por exemplo. Esse fenômeno, vamos dizer assim, é a deriva. Então você não vai... É como se fosse um... Quer ver? Eu vou fazer o termo com a cadeira aqui, assim, ó. O vento está vindo daqui, né? Eu vou fazendo isso aqui, assim, ó. Né? Vou derivando junto com ele. Então, o caranguejar vem daí. Eu ponho a vela mais ou menos nessa direção aqui e eu acabo compensando essa deriva do vento. Bom, vamos lá. Derrapagem. Derrapagem é uma curva forte, quase no eixo do parapente. Essa manobra deve ser feita num CIV a princípio, tá? Para você entender como é que ela funciona. É muito útil porque você vai aprender a fazer curvas muito rápidas. Então, por exemplo, se você um dia tiver em rota de colisão com alguém no ar, saber fazer uma derrapagem é fundamental para que você, primeiro, não estole a vela e não se choque com o amigo que está na frente. Então, é uma curva forte, né? E geralmente é uma batida forte, solta. Então, depois soltou, aí ela sai de uma vez. Mas eu fiz o movimento aqui, mas não segue isso não. Faz um CIV para você entender direitinho, para fazer isso de maneira correta. O risco da derrapagem é você sair, né, muito forte, catrapar um dos lados, fechar um dos lados e aí entrar em giro. Pode ser um treco horroroso, né? Não vai fazer sem fazer isso no CIV. Negativa, mesma ideia. Negativa é estolar um lado da vela propositalmente ou não, ou seja, negativar a vela. Você está voando para frente, acionou o freio de um dos lados, ela vai fechar um lado e virar. Essa é uma negativa. Diferente do stall, que você estaria negativando, né, os dois lados, freando todo e ela estola para trás. Negativa é para um lado, então, ou para um outro lado. Então essa é a negativa. Stall ou estolar é o que eu falei, os dois lados e fecha para trás, né? Tem também o avanço. Vamos falar do avanço. Avanço, eu vivo falando, né? Não deixa a vela avançar, o avanço. É o movimento de pitch da vela. A vela ela trabalha nesse sentido aqui assim também, né? É um dos movimentos que ela faz. E ela tem um lugar que ela voa aqui que ela tá legal. Quando ela passa desse lugar para frente, ela tá avançando. E esse movimento de pitch você tem que ter o controle dele, você controla ele para ela não avançar, tá? Porque se avançar, toma catrapo. Toma colapsos assimétricos e simétricos. Vamos lá, atraso. É o contrário do avanço. Então você tem aqui a vela, ela deveria estar nessa posição, ela vai para trás, ela atrasou, né? É um atraso. Lastro é uma bolsa de água que você deve levar na selete. Não leve garrafa PET, não leve pedra, não leve peso de academia, saco de areia. Por quê? Porque no caso de um acidente, de uma queda, isso aí pode te machucar. O ideal é um saco plástico onde vá água. Um amigo uma vez deu uma dica aí, se tem fast food na sua cidade, eles têm máquina de refrigerante, eles jogam fora todo dia aquele saco onde fica o xarope do refrigerante. Sensacional aquele saco lá para fazer lastro, tá? Então aí você vai utilizar aquele saco, enche de água, 1, 2, 5 quilos que você precisar, fechou ele, coloca na parte mais baixa da selete, tá? Não leva o lastro em cima, leva o lastro sempre mais baixo que puder, né? Vai por dentro da selete ali e coloca. Para daí você que está leve na vela, por exemplo, poder ter esse recurso de colocar um pouco de peso. Reserva você já sabe, né? Que é o paraquedas reserva que a gente carrega, que em inglês eles usam o termo second chance, que seria a segunda chance. Mas acho que o termo certo para isso seria last chance, seria a última chance, né? Então a gente aqui costuma chamar de reserva. Então o paraquedas reserva é o reserva. E para terminar nossa listinha da primeira parte, né? Porque certamente vão surgir mais termos. E se você souber de algum termo, né, que não foi falado aqui, coloca aqui embaixo, eu tenho certeza que vai ter um monte.
e aí eu faço uma segunda parte desse pequeno dicionário de parapente, tá bom? Coloca aqui embaixo e a palavra e o significado, e eu vou copiar isso aí e faço um segundo vídeo. É o termo abduzido. Abduzido é quando você decola na termal e essa termal tá forte e ela te arranca para cima. Você nem voa para frente, você voa para cima, como se tivesse um disco voador em cima de você, te abduzindo, puxando você para cima. E aí sobe reto para cima, assim. Esse é o termo abduzido, tá? Gente, esse foi o pequeno dicionário que eu fiz aqui. É lógico, são só algumas palavras, né? Tem muita coisa por aí e eu vou pedir para você me ajudar aí, para você colocar as palavras aí embaixo, o significado, para eu fazer um segundo vídeo desse, tá certo? Se você gostou desse vídeo aqui, compartilha, tá bom? Dá um joinha, me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também conheça a loja do canal, que está no endereço aqui embaixo. Lá você vai encontrar camisetas com estampa de voo e camisetas oficiais e canecas. Tá bom? Eu vou agradecendo sua audiência e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!